Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians, um cortezinho aí pra vocês. O Corinthians tá em negociações aí com o Gustavo Mantuan, aquele mesmo que jogou no Corinthians 2021, com o Vitor Pereira, tá no Zenit, e também o Pedrinho, ex-Corinthians, que tá no Shakhtar. Chegou a ficar um tempo emprestado no Atlético Mineiro. Informações agora nesse vídeo pra você. Deixa o seu like e comenta aí o que você achou dessas informações, hein? Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Não sei como é que foi o jogo pra nós, hein? Quem apanhou foi a bola, né, De Paulo? Nossa senhora do céu, cara. Mas vai lá, Maurício, segue. Pra falar a verdade com relação ao jogo ontem, não tem nem muito o que se dizer, porque o gramado é horroroso, o jogo foi péssimo e o Corinthians também apresentou um futebol ruim. Porém, dentro da ruindade, o Corinthians ele foi ainda um pouco melhor que o Ceará. E graças primeiro aí ao Garro, que durante boa parte do jogo, quando teve perna, ainda conseguiu entregar um pouquinho de qualidade dentro de um jogo horroroso. E a entrada do Carrillo, pra mim, foi fundamental pro Corinthians conseguir a vitória. Tanto que aquela jogada lá que o Thales Mágico acaba fazendo o gol, quem fez aquela jogada praticamente foi o Carrillo. Ele recebeu um lançamento, deu um tapa na frente, cruzou pra dentro da área, a bola passou por todo mundo e pegou o Thales Trágico lá, praticamente embaixo da trave ali, sem goleiro, ele empurrou pra dentro da rede. O resultado foi muito melhor que o rendimento, mas o Corinthians precisava dessa vitória, né, De Paulo? Eu, ultimamente, cara, eu tô resultadista. Pro Corinthians, eu tô resultadista. Eu não quero nem saber como jogou, como é que atuou. Porque, cara, você perde pro Bragantino em casa. Sim. E aí você tem um clássico na outra semana. Se você tropeça diante do Ceará, cara, pelo amor de Deus, aí o negócio é pegar fogo. Os Gaviões já foram lá, trocaram aquela ideia, tal. Então precisava ganhar ontem. E sabe que no Morumbi vocês vêm tomando só sacolada, mas né? o histórico lá é nosso, né? Então, mas você pegar bem lá atrás... Temos mais título lá que vocês, velho. O histórico lá é nosso. Cara, mas é que vocês disputavam os títulos contra todos os times lá. Ok. Mas precisava. Mas ganhar mais que vocês. Ontem, Mas vocês não tinham um estádio decente pra jogar decisão? Não, pra falar a verdade, a gente pagou a conta daquela tranqueira lá. Que isso? Pra falar a verdade. Pagou? isso? Pagamos a conta. Pagou? Pagamos a Que conta. Então chupa. Praticamente 2/3 daquele estádio lá, quem pagou foi o Corinthians, é né, Paulo? verdade. E vamos pagar o eu vou nosso. te falar, Paga, chupa. sábado eu estarei lá, né? Cara, eu me sinto tão à vontade lá, mano. É mesmo? Sabe, Olha eu aí, entro lá, sabe? Eu conheço obrigado. cada pedra ali, cada porque você era inquilino, cada e não buraco pagava, né? ali, sabe, Inquilino mano? não pagava. Eu vou assim, meu corpo vai automaticamente pra cabine. Caramba, mas eu quero ir Marcão. lá em cima, né? Eu quero ir lá em cima, porque é lá que eu comemorava, né? Na parte de cima lá, né? Sim. Comemorava lá no anel deles. Mas vocês não tinham casa, comemorava né? lá no anel. No anel largo. No anel largo. No anel largo. Ou era ali, era no estado da prefeitura. Lá, que eu nós vou vamos tentando aí, eu que vou isso aí? super à Tentando o quê? vontade lá, né? Mas com relação ao jogo, viu, seu Inquilino Bento? que não paga ainda. Muitos desfalques, viu, seu Bento, ontem. Gustavo Henrique, controle de carga. Eu fico pensando, será que ele encheu uma laje, cara? Pra não poder jogar? Porque, pô, esse negócio de controle de carga tá enchendo o saco já também, viu, meu? E vou te falar, eu hein? não aguento mais esse negócio. Eu sei bem o que é isso. O Gustavo Henrique contra o Bragantino, tudo bem, é o zagueiro mais técnico que o Corinthians tem e tudo mais. Mas teve um lance que ele precisou, dois lances que ele precisou Deu de apostar a canela. corrida ali. Não, e apostar a corrida, De Paula, vou te falar, mano. Pois é, isso. O maluco parece que caiu de moto e tava fazendo reabilitação durante 6 meses, E tá os ligado? caras ficaram lá, né, mano? Treinando, né? 15 dias, Mas tal, o Gustavo enfim. Henrique sempre teve uma limitação física. Imagina agora. Imagina agora. E é lento, hein? Lento. E a gente precisava ganhar ontem, seu Bento. E ganhamos. Foi aos trancos e barrancos. Ganhamos. E o Maicon, né? Só um destaque pro Maicon. O Maicon é uma belezinha, né? Eu falo do Maicon, tem nego que me xinga, as Maiquetes, né? Mike, Não, é sério, não é mas possível. existem Esse defensores não é do possível. Maicon. Existe defensor de tudo no Mike, Corinthians. não é possível. Tudo. Se você meter o pau no Andrés hoje, vai achar um imbecil que defenda. Você tá de brincadeira. Não é Mas vocês têm possível. um perfil Até de no torcedor Duílio se meteu o pau, complicado, hein? mas tô cagando. Tem. Então, assim, o Maicon, ele foi o único cara Vocês que é um não caso sabem que é torcedor complicado. O Maicon renovou o contrato 3 vezes por empréstimo. Eles não sabem. Quer dizer, nem o time dele quer ele. Então é 3 vezes. Ele entra 5 minutos, se lesiona, vai ficar sei lá quanto tempo. Não dá pra contar com o cara, meu. Não dá pra contar com o cara. Agora Pô, ele fica mais- É novo. Aí ele volta lá em dezembro, Pois agora acabou o Aí ano. vai falar assim, não, tem que renovar, porque ele é importante. Não, cara, não pode, gente. Não pode. Mas a Fiel Gratidão, Bento, a Fiel Gratidão adora um cara que passou por lá e ganhou alguma coisa e tipo, precisa renovar com o cara. Foi assim com o Paulinho, foi assim com o Elias. Queriam aquela época lá quando mandaram embora lá o Ralf e o Jadson, a mesma coisa. Tem uma hora, o Renato Augusto, quando eu falei que o Renato Augusto não podia mais jogar a camisa do Corinthians, o Gil, então, nossa, O Romero a gente tá até vendo. hoje, mano. Então, é que o Romero até ainda hoje. tá. E vai vencer. E o contrato dele vence. Ou seja, Quero só ver. há uma parte da torcida que quer o plano fiel aposentadoria jogando. Você tem ideia? Tem gente que defende ainda o Casagrande lá. Tipo, podia ter renovado o Casagrande até agora. isso? Tipo, Ele fez outro dia eu vi o Casagrande com a camisa do São Paulo, é isso?
Não acompanho, cara, de Não vi, verdade. eu não acompanho o caso. Não acompanho. É. Gostava dele jogando, mas comentando não sou muito chegado. Não. Mas Também o Mani de Paula, sobre o Dorival, né? Ontem, novamente, na coletiva dele, ele ressaltou a equipe precisa de 4, né? Ele- 4. Combinado. Exatamente. Combinado. Segundo ele, foi combinado nas negociações, né? Quando ele... Combinado. Só que assim, cara. Mas técnico que acredita também em dirigente é burro. Desculpa. Mano, mas aí. Ô, Bento, na fazer o boa, quê? é igual quando você quer comer alguém. Pra comer alguém, irmão, você vai lá e promete o que você não vai poder Não, cumprir. mas- Dirigente faz a mesma coisa pra foi convencer. assim com você? É isso que tá querendo dizer? Você tá se usando como exemplo ou não? Não, mas já devo ter feito também, fato. Mas, ô, Porque mano, o homem é assim, o Domênico falou, mano. O Domênico outro dia meteu essa. Ele falou, o homem, pra conseguir o que ele quer, ele mente. Domênico. Domênico meteu essa. Jamais Dele, falaria. cara dele, cara Jamais mentiria. não digo mente, mas a tática do Marcão é Jamais. boa. Ele promete coisas. Ô, seu Bento, Não. mas o que o Dorival fez ontem, mano, é que é o seguinte, o Dorival, os caras foram lá, a Gaviões foi lá, e deram uma intimidada nele, ele já falou assim, peraí, eu preciso falar pros caras o que tá acontecendo. É, A culpa lógico. não é só minha. Aí ele tava segurando. Na hora que ele viu que os caras foram lá, que a batata assou, ele, opa, peraí, ó, me prometeram 4 reforços. Eu tô jogando com o que eu tenho, eu tô escalando o Guinegão, no meu banco tá o Cauê, sei lá o que, tá o Kaique, tá o Léo Maná, é isso que eu tenho. Ó, cobra dos caras lá, ele jogou, meu. Lógico. Jogou pra torcida e pros caras pressionar a diretoria, mano. Mas eu não gostei da declaração do Dorival quando novamente ele fala que o Corinthians vai brigar lá em cima. Não vai, mano. Não vai. Esse tipo de discurso aí que é pra agradar torcedor é pra iludir idiota, cara. O Corinthians, se ele fizer uma campanha dentro do Brasileirão aí de meio de tabela confortável, tá de ótimo tamanho. Se beliscar uma vaga aí de Libertadores, aí tá ok. Eu acho que a gente vai longe na Copa do Brasil. Eu também acho. Copa do Esse é o Brasil, a gente torneio vai que a gente longe. vai bater na cara, inclusive no Vai próximo longe. já. Brasil? Esse time aí. Copa do Brasil, a gente vai longe. Brasileiro vai ficar em 10º. Tá bom. Por aí, mas a Copa do Brasil, é acho que o sério? Corinthians avança e bem, cara. Vamos pegar o porco no melhor momento que o Corinthians poderia pegar. Os caras cabisbaixo Eu depois acho do que temos que Mundial. focar na Copa do Brasil e levar o brasileiro, mano. Cara, vocês viram o Mirassol? O Mirassol mijou de porta aberta ontem na casa Mijou dos caras. aonde? Mijou lá de porta aberta. Ganhar em casa do Mirassol é um Copa do absurdo, Brasil é nosso foco. Peraí, mas vocês tomaram o pau dos caras? Lá, Tá falando o quê? lá, Tá filhão, aqui. lá. Lá. É lá, ó. Mirassol lá em Mirassol, irmão. Vocês tomaram Vocês, o pau, só você não tá tem reserva lá, falando. Tomaram o só não pau tem dos reserva. caras. Não, aqui ninguém pode falar do Mirassol. Ninguém pode tomou falar do pau. Mas Mirassol. perdemos Você lá. fala o Perdemos quê? lá, não em casa. Tomaram o Nossa. pau, amigo. Você vai ver o Tomaram segundo turno pau. Mirassol aqui na arena. Quando Vai perdendo for 5 lá, ou 6, quando o irmão. Palmeiras jogar lá, 5 aí ou a gente 6. conversa. Vocês tomaram o pau. Vocês tomaram 7 já, 6 ou 7 do Mirassol. Seis. esses caras iam 6 falar. e 7. 6-2. Olha lá que eles jogaram lá. Mas, ó. Jogaram lá, mas tomaram se for- 6 ou 7, Mano, otário. mas se for falar de passado aqui, você vai se Vamos complicar. falar então, Aí. fala de passado aí. Quer falar do Tolima, do Guarani, do Paraguai? O que você Zé quer falar? Aparecido, O que você quer falar? vamos, Zé Aparecido, vamos Zé falar. Aparecido, Vamos falar. fantástico árbitro de futebol. É. O melhor Tá no árbitro pôster de até vocês. hoje. Meu Até hoje. ídolo, mas é. Ele pegou a taça do Edmundo e falou, deixa que eu levanto. Mas qual a expectativa pra sabadão, então? Clássico lá, hein? É Desfalque, filho. né? Lá, hein? Naba aí, ó. Ó, Corinthians Quem? tem... Maicon tá fora. Não, aí não. Aí Ah, tudo não. bem. Aí Ah, tudo não. bem. É. Não, mas você não joga, quem não vai jogar é o Mateuzinho. Mateuzinho. Aí Mateuzinho. complicou. Mateuzinho complicou. Quem entra velho. lá? Não sei. Léo Maná? Quem vai Não. ter que marcar o Ferreirinha? Não, olha, provavelmente, se ele mantiver, né, mano, o que ele fazia, ele vai colocar o Felicão improvisado. Félix Torres. Boa. Provavelmente. O caminho é por ali. Só. Agora, eu vou falar um negócio pra você, mano. Até. Eu sei que ele não vai fazer isso, eu também não faria no lugar dele. Mas eu colocava até o Romero de lateral direito, viu? E eu não velho? acho ruim Juro essa pra ideia. Você, eu colocava até o Romero de lateral direito. Mas eu acho que o Romero é um bom marcador. Porra, cara, e ele tá é um louco. cara que quando precisa apoiar, ele também vai. Uma vez, eu vou até citar como exemplo, uma das melhores partidas que eu vi um cara improvisado jogando ali foi o Jorge Henrique de lateral esquerdo contra o Palmeiras, mano. O Jorge Henrique, se não me engano, foi um jogo no Pacaembu, ele jogou muito, velho. Jogou muito. E eu acho que dentro dessas desgraças que o Corinthians tem ali dentro do elenco, Félix Torres improvisado, Léo Maná, que é Choca. horroroso, Choca, até o próprio Charles, que poderia quebrar Nossa, o galho ali. não. Eu prefiro o Romero também. Eu também prefiro o Romero. Prefiro ele o não Romero. vai fazer isso que ele, né? É muita improvisação, mas... Mas eu acho que o Romero é bom Vida, marcador. cara, eu colocaria o Romero. O cara. Romero- Se for Formou o é Alisson, bom. que era ponto e volante, porque não pode Mas eu transformar prefiro o Romero ali, em porque o ponta Romero, se a lateral. gente for parar pra analisar, ele é muito melhor atrapalhando a jogada do adversário Isso, do que marcando. tentando criar alguma coisa pra gente. Isso. Então, é a função do Ele não lateral. precisa nem avançar, porque a pessoa... Ah, mas ele vai aguentar ir e voltar? Não, não vai. Não precisa ir. Só fica. Né? Agora, a preocupação do Corinthians também
é a situação se o Lucas Moura jogar. Eu acho que não joga. Não vai né? jogar. Não, então, pra nós tá liberado, porque sem o Lucas Moura é outro São Paulo. Ah, é, você Na vai boa, ver, sem então, o Lucas sábado, Moura, trouxa. São Paulo é outro time. É só pra se preocupar ainda com o Luciano, com o Oscar. pelo amor de Deus, com o Luciano, Ferreirinha, tá de brincadeira. com o Cedric Soares. Ô, Marcão, aí não. O Cedric Soares, filhão. Fala pros caras, Deus Sombra. do céu. Volta o Deus. ataque, Só pra então, não falar sábado. Sábado O Yuri volta acho o que ainda ataque. não. Você vai corroborar isso aí que você tá falando? O Memphis joga, mas o Yuri acho que ainda não. O Yuri não. Mais alguma coisa? Ah, meu, expectativa... Pode liberar né? vocês pra ir lá pra... Não, tem muito mais coisa ainda pra fazer. Tem? Ah, O quê? Tem não, eles a estão querendo ganhar expectativa tempo. no sábado é, tentar emplacar uma segunda vitória, né, mano? Sim. Dá pra ir lá e ganhar do São Paulo, sim, não é nenhum bicho papão. Não é o Ceará falar, agora não, ó, meu filhão. Não é o sendo Ceará sincero, agora não, viu? vai ser aquele 0x0 nojento, Pode porque ser, nenhum dos dois pode vai querer se atirar pra cima do outro. Pode Porque, por ser. exemplo, o São Paulo entra mais pressionado que o Corinthians nesse jogo. O São Paulo vai estar jogando em casa e tá numa condição pior. Tá Porque na se rabeira perder, ali, velho. se perder, entra dentro do Z4. Não, acho que até se empatar pode entrar. Sim, mas vamos colocar assim na situação de derrota, porque aí potencializa ainda mais uma crise. E o Corinthians não vai querer perder pro São Paulo. Então, acho que nesse ponto aí, acho que um 0x0 vai ser aquele negócio, tipo um acordo de cavalheiros. E torcer pro duvido. Memphis fazer alguma São Paulo coisa, não. né? São Paulo não. Tá na Não hora sei, do não. Memphis fazer um golzinho, jogo importante, né? Também, né, mano? Imagina. Tá entre nós, né, meu? Aí ele sobe no pipa de gesso, igual o Diego fez. Não sai se vivo. lasca. Ah, não sei. Como não? Não sai. vivo. Como não? Subiu na bola contra o porco, sobe no pipa agora. Ah, mas eles são frouxos. Bora, Tá bora bom, com as seu- informações aí do Pedrinho e Gustavo Mantuan. Lembrando que não é informação do Mano, eu coloco na capa aí, mas não foi o Mano que deu. Vai ser agora o Sami Carvalho do Café do Setorista. Informação importante. Então deixa o seu like, se inscreve no canal. Então bora pro próximo corte. Ó, Gustavo Mantuan, informação exclusiva do canal Café do Setorista. Pega essa, meu irmão. O Corinthians abriu negociações com Gustavo Mantuan. Abriu negociações, tá? Com o Zenit para tentar contratar Gustavo Mantuan. Pega essa. O Corinthians abriu conversas com o Zenit e com os representantes de Gustavo Mantuan para tentar repatriar o jogador de 24 anos. O jogador é cria do Terrão, jogador revelado pelo Corinthians, atleta que joga em 3 posições, 4 posições. São várias posições, ele joga aberto na direita como meio atacante, joga centralizado também, pode jogar aberto na esquerda, pode fazer falso 9, uma vez fez em São Januário contra o Vasco, jogou de lateral direito com o Vitor Pereira, aliás teve a melhor fase, né, no Corinthians sob o comando do português Vitor Pereira. O Vitor Pereira nem queria que ele fosse negociado com o Zenit, né, naquela compra do Yuri Alberto. Enfim, Corinthians tenta repatriar o jogador. A ideia é por empréstimo de uma temporada e tentar convencer o Zenit a liberar o jogador por empréstimo. O Corinthians, claro, né, conta com a vontade do jogador, né, ao desejo do Mantuan em retornar ao Corinthians, ao futebol brasileiro, mas principalmente ao Parque São Jorge, e hoje chegaria aí com status até de titular o Gustavo Mantuan, que tem contrato com o Zenit até junho de 2027. Então, por isso, o Corinthians tenta a contratação do jogador por empréstimo de uma temporada. Abriu conversas, a negociação, não é que está na mira, está na lista de reforços. O caso do Mantuan já é uma negociação, tá? O Corinthians está tentando, né, contratar o Gustavo Mantuan. O que você acha de Gustavo Mantuan no Corinthians, hein? Eu acho uma boa, excelente, e eu quero o seu comentário aqui embaixo, e agora eu vou trazer essa bomba também, que é o Corinthians tentando o Pedrinho. Meu amigo, o Pedrinho, aquele Pedrinho. Hoje merece o like, merece o Nike, merece o hype, tá? Não esquece de deixar o hype aí pra gente, porque é muito importante, tá? A gente tá correndo atrás da informação para trazer para você a informação em primeira mão, né? Não tem jeito, o mercado da bola, o Café do Setorista, né, muitas vezes na frente, sempre na frente para trazer a melhor informação para você, tá? O Corinthians negocia, tenta repatriar também o meio atacante Pedrinho, aquele mesmo Pedrinho, tá? Revelado pelo Corinthians, que esteve emprestado ao Atlético Mineiro e está hoje no Shakhtar Donetsk. Inclusive, no momento que eu gravo esse blend, o Pedrinho está jogando, olha só, pela Liga Europa. Vou te contar os detalhes, é exclusivo. Olha só, o Corinthians tenta também o empréstimo do Pedrinho, tá? É uma negociação, é uma tentativa junto ao Shakhtar. É que o Corinthians não leva sorte, né? Só para você ter uma ideia, o Pedrinho, né, está defendendo nesse momento, como eu disse, o Shakhtar, tá? Na Liga Europa, né?
joga contra um time lá, é uma fase classificatória, né? Um nome estranho lá. O Pedrinho, né? São 2 jogos apenas do Shakhtar nessa temporada. A temporada começou agora e já tem um gol. Só que ele era reserva. Na vitória por 6-0 do Shakhtar, né? No primeiro jogo, né? Uma goleada por 6-0, ele entra no final da partida e marca, né? Dos gols, tá? O time é Ilves Tampere, pela fase classificatória, é um nome bem estranho do time, tá? No jogo de ida, né? No primeiro jogo foi 6-0 pro Shakhtar, ele marcou um gol, ele entrou no segundo tempo. Agora, como já tá praticamente classificado o Shakhtar, eu não sei se é isso, mas o Corinthians também não dá sorte, porque ele entrou como titular na partida de hoje. Isso atrapalha, né? Os negócios, tá? Mas a tentativa já existe, tá? É um nome, não é só um nome na mesa também, é um nome de tentativa. Quando a gente já foi lá, inclusive conversando, né, com o Shakhtar para tentar repatriar o Pedrinho. A questão existe uma dívida do Corinthians com o Will Dantas, né? E há e o Corinthians deve, né, oferecer ao Will Dantas uma negociação. Se o Pedrinho voltar, o Corinthians tentar envolver de alguma forma aí o Will para tentar, né, pagar o empresário do jogador também, tá? No ano passado foram 42 jogos, tá? Foram 33 jogos do Pedrinho, né, pelo Shakhtar, 1 gol e 4 assistências. Dos 33 jogos que ele jogou pelo Shakhtar na temporada passada, 20 foram como titular, tá? Ele foi 20 vezes titular, né, nos 33 jogos. E o Shakhtar jogou 42. Então, de 42 jogos do Shakhtar, ele jogou 33 e foi titular em 20, tá? E como eu disse, né, na temporada passada, 1 gol e 4 assistências, tá? Eu não sei se o Corinthians tá tentando se beneficiar com aquela cláusula lá, né, que a gente sabe que teve de guerra, né, para enfim, tentar alguma coisa, né, para exercer o direito aí. Não sei se ainda existe essa cláusula, não tenho muita essa informação. O que eu sei quando está tentando o Pedrinho, queria passar isso para vocês em primeira mão também. Quando me falaram, até falei, será que é o Pedrinho do Zenit, que também é um bom jogador, né, que também revelado pelo Corinthians, que joga pelos lados do campo, mas não, é o Pedrinho realmente do Shakhtar, tá? Informação quentinha que chega aí para eu passar para vocês. E o Pedrinho, deixa eu até ver a idade dele aqui para passar. O Pedrinho não é velho, né? Começou cedo, tá com 27 anos, tá? O Pedrinho tá com 27 anos, já fez 27 anos, inclusive, esse ano. É um jogador que tem contrato até 2029 lá e poderia ser uma negociação por empréstimo, tá certo? Tá aí, ó, informação exclusiva, mais uma para você. Então, informações finalizando com o Sami Carvalho, do Café do Setorista. Comentários do Mano sobre o jogo de ontem, um jogo horrível. O mais importante realmente foram os 3 pontos. Thales Magno não jogou nada, fez só o gol, né, cara, na moral, Thales Magno parece que desaprendeu a jogar bola, quase errou o gol debaixo da trave, hein? Sem goleiro, sem nada, ele deu sorte, o campo era ruim, se fosse na arena, ele perderia esse gol, essa bola ia passar direto pela chuteira dele ali, então, 1-0, 3 pontos, sábado agora tem São Paulo, jogo difícil, os caras vão dar a vida contra a gente, vamos ver como o Dorival vai armar esse time aí, sem Mateuzinho, a gente fica feliz com o Mateuzinho tá fora, aí a gente lembra que a gente tem o Léo Mané, né? Eu costumei falar Léo Mané, mas é o Léo Maná na lateral direita, mas creio que ele vai colocar o Félix Torres para dar uma consistência maior ali, defensiva, né? Não que o Félix Torres seja sei lá, né, um Maldini na zaga, mas é melhor que o Léo Maná. Ofensivamente a gente perde um pouco, mas vamos ver. E também aí com relação Gustavo Mantuan, já tá em negociação. Cara, eu aceito o Gustavo Mantuan. Muita gente fica desconfiada por ele ter essas lesões no joelho e tal, mas ele joga muito bem. Joga em várias posições, lateral direita, ponta esquerda, atacante, falso 9. Então ele foi em várias posições. Jogou muito bem na época do Vitor Pereira. É um jogador que pode ser muito importante, ainda mais que a gente precisa de jogador de lado, de velocidade. Então ele pode agregar bastante no time do Corinthians. E também, cara, o Pedrinho, vou ser bem sincero,
É bom jogador, cara, na minha opinião, ele só jogou bem aqui no Corinthians, cara. No Shakhtar eu não acompanho, na verdade, mas no Atlético Mineiro ele não jogou nada, cara. Você não ouviu falar no nome do Pedrinho no Atlético Mineiro. Eu nem sei se ele chegou a fazer gol lá no Atlético Mineiro, pra ser bem sincero. Ele deve ter ficado uns 2 anos lá emprestado lá, pouquíssima relevância. Então, cara, é um jogador que, não sei se for barato, dependendo de como for as condições aí, pode até ser que a gente aceite, porque a gente não tem ponta, cara, e tá difícil contratar ponta no mercado, e os jogadores aí, mano, tá muito inflacionado, qualquer pontinha aí mais ou menos é 40 milhões, 50 milhões, o Elinho lá do Toluca do México, cara do Red Bull Bragantino, também é muito caro. Então vamos ver como o Corinthians realmente vai se comportar nessa janela de transferência sem dinheiro, vai ter que usar a criatividade, tentar fazer uma janela parecida com a do final do meio do ano passado, né? Onde a gente trouxe Carrilho, José Martins, André Ramalho, Hugo Souza. Vamos ver então como que vai ser isso daí. Comenta aí se você gostaria do Pedrinho e do Gustavo Mantuan. Eu lembro que o Pedrinho tinha um apelido aí que ele se machucava muito. Os caras começaram a chamar ele de Podrinho, né? O Podrinho. Mas, cara, na época ele jogou bem no Corinthians, mano. Fez muitos gols, habilidoso. Vamos ver, né? Então é isso, comenta aí, deixa seu like, inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians, dê uma informação, a gente posta vídeo todos os dias aqui pra fiel torcida. Às vezes, cara, o momento não tá bom, a gente posta mesmo assim, porque aqui o que importa é noticiar você corintiano. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.